E aí, rapaziada, beleza pura? Bem-vindos ao meu canal novamente, Marcelo Duó, narrador da Band News FM e também da Rede TV. Nesse canal a gente fala sobre narração, dicas, bastidores, truques, aulinhas e muito mais. Para você que quer ser narrador ou narradora, para você que está aprendendo, para você que já faz, para você que só tem curiosidade de saber como a gente trabalha. Bem-vindo, inscreva-se no canal. Se você gostar do vídeo, deixa o like. Se não gostar, deixa o dislike, não tem problema. Hoje eu vou fazer aqui aquele famoso três dicas infalíveis para Shirin Tenanes, né? Que é o que mais tem aqui no YouTube. Mas vou responder, é uma das perguntas que mais me fazem, sabia? Sobre narração esportiva por aí. Como é que você faz para identificar aqueles caras, os jogadores, no campo, na quadra, aquele bando de gente correndo? Muitas vezes a gente não consegue nem ver o número da camisa, né? Fornecedores de material esportivos. Hã? Seus Little Monsters. Pois é. Então, nesse vídeo aqui, eu vou dar para vocês três, talvez uma dica bônus, de truques que a gente usa para identificar jogadores em campo e nas quadras também, porque a gente se esquece de que esporte não é só futebol, né? Então vamos lá. Primeira coisa é o número da camisa. Esse, para quem nunca viu os jogadores, vou dar um exemplo. No final de semana eu fiz Borussia Dortmund e Wolfsburg. Os caras do Dortmund eu já conheço, né? Porque estão toda hora aí jogando Champions, porque eu já fiz alguns jogos deles lá na Rede TV do Campeonato Alemão, um time que tem uma certa base, então você já sabe quem é o Julian Brandt, quem é o ADM, quem é o Rierson, quem é enfim, o goleiro, você já sabe quem é, né? Então você vai demorar ali uns 2 minutos batendo a escalação, se tem alguma novidade lá, você identifica. Mas do outro lado, eu não conhecia ninguém. Então, o primeiro olhar nosso é para o número, é para a camisa e para o número da camisa. Mas, infelizmente, é cada vez mais comum as fornecedoras de material esportivo esquecerem que o número da camisa está na regra do jogo do futebol e também de outros esportes. É um recurso de identificação para a arbitragem, para a torcida e para quem está assistindo ao jogo. Eu não estou nem falando dos narradores e das narradoras, tá? Porque a gente se vira. Mas é um desserviço ao público que precisa bater o olho e olhar, por exemplo, a camisa número 2 do Cruzeiro e ver quem é. Camisa do Atlético Mineiro e ver quem é. Camisa do São Paulo e ver quem é. E tá cheio de camisa de time aí que atrapalha a identificação do torcedor. Isso é um absurdo que ninguém luta contra isso, né? Dane-se, parece que é só a gente que reclama, então tá tudo certo. Então, beleza. Se não der, qual é a segunda dica? Não é o posicionamento dos jogadores. A segunda dica é o biotipo dos jogadores. Por quê, Marcelo? Porque os esportes são dinâmicos. No futebol, a gente vai chegar lá, mas é mais fácil de você encontrar os jogadores pelo posicionamento em campo. Mas tem esportes que as posições não são fixas, que o esporte não se organiza pela posição, e sim pela função dos jogadores na quadra. Por exemplo, handball, nem o handball, hein? Mas o basquete, o voleibol. Eles não ficam lá paradinhos, eles vão se movimentando de acordo com as suas tarefas dentro do jogo. Então é difícil, é mais difícil. O biotipo é mais fácil. Então você tem que prestar atenção se o cara é alto, se o cara é baixo, se ele é careca, se ele tem cabelo, se ele é cabeludo, se o cabelo dele é black, se ele amarra o cabelo. Primeira coisa, porque é o mais fácil de você identificar. São as coisas que você bate o olho e enxerga. Poxa, se tem dois ali parecidos e acontece com certa frequência. Como é que se chamam isso? Acessórios que eles estão usando. Essa é uma terceira dica importante. Então, pulseira. Às vezes os caras têm faixa, né? O Luciano, por exemplo, do São Paulo, ele usa uma faixa que vem até aqui, mais ou menos branca, que virou uma marca dele. Então ele tá sempre com aquilo. Tem jogadores que usam fita branca para prender o meião numa das pernas só, na outra não. Às vezes elas são coloridas. A cor da chuteira, porque as chuteiras têm agora um design mais arrojado, então esses caras têm acordos comerciais com as marcas. Então você vai diferenciando pelo tipo físico, se ele é mais forte, se ele é mais magro. E isso normalmente fala sobre a sua função dentro do jogo, né? Porque jogadores mais fortes
tem uma função mais de força, ou de marcação, ou de proteção. Então, dependendo do esporte, por exemplo, o basquete, o pivô, que está em falta ultimamente, mas o cincão básico, ele normalmente é mais troncudão. Então você vai ver ele lá próximo da cesta, gigantão, Shaquille O'Neal, né? Para ficar mais fácil das pessoas entenderem. No voleibol, normalmente esses caras são os meio de rede, os centrais, que são muito fortes, são meio quadrados assim, e muito altos porque eles precisam bloquear, mas eles têm essa força física maior, né, do que um ponteiro, por exemplo, um cara que tem que ter agilidade para fazer defesa, para fazer um bom passe. É diferente, tá? Pelo tipo físico, muitas vezes você mata 50% de um time, sem precisar olhar o número da camisa. Então, com 5 minutos ali, você no futebol, estando no estádio, que é a situação mais difícil, porque o tubo, né, o off-tube, você consegue. A televisão te ajuda nesse sentido, porque ela está mais fechadinha ali, se a imagem for boa, né? No jogador, e você logo vai ver quem é. Então, falamos do número da camisa, falamos do tipo físico, falamos dos acessórios, tá, que ele usa. Tem jogador, por exemplo, que gosta de jogar com a camisa para dentro do calção, que antigamente era regra, mas tem jogador que não. Então você vai observando esses detalhes para diferenciar esses caras ao longo do jogo. E isso é ao longo do jogo. Para você ter isso antes, você vai precisar assistir jogos anteriores das equipes que você vai trabalhar, é o que a gente faz aqui, para pegar esses detalhes e identificar quem é quem. Porque às vezes, abre parênteses, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de ontem, assim. Eu uso um aplicativo chamado SofaScore para deixar o mapa ali das escalações enquanto eu estou narrando o jogo. Para justamente tirar uma dúvida ou outra, não só dos nomes deles, mas ali tem informações de idade, de altura, que são legais para falar. E eu estava fazendo Vasco e Palmeiras nesse domingo, né, lá na Band News FM, e tinha lá o Matheus Carvalho, o Matheus Cocão, né, como eles chamam lá no Rio de Janeiro. Na foto que ele tinha lá no SofaScore, devia ser uma foto mais antiga, ele estava com o cabelo platinado. E depois disso, no jogo em si, ele estava com cabelo preto. Então, por essa razão, você não consegue identificar na hora, você vai ter que prestar atenção depois. O que para mim também é fundamental, mas só que exige um conhecimento do jogo, que é justamente saber qual é a função desse atleta. Então, se você tem, por exemplo, um zagueiro e um volante que são parecidos fisicamente, você precisa entender quem está onde no campo, que é o posicionamento, mas o que eles fazem. Vou dar um outro exemplo do jogo de ontem. Hugo Moura, que é volante de origem, primeiro volante do Vasco, né? Que até entregou o gol ontem, infelizmente, lá para ele, né? Pro Palmeiras, pro Vitor Roque fazer o primeiro gol dele com a camisa do Verdão. Ali, ele estava fazendo a saída de jogo do time. Ele é o primeiro volante que tem essa responsabilidade. Como é que você sabe, Marcelo? Vendo o jogo. Primeiro passe do goleiro normalmente ia para ele, ou quando os zagueiros estavam ali sem saber o que fazer, ele voltava, pegava a bola e dava esse primeiro passe. Porque o padrão tático do jogo do Vasco é esse. Tá? Em um determinado momento do jogo, quando o Palmeiras começou a pressionar mais, o Hugo Moura virou um terceiro zagueiro. Ele estava sempre dentro da área, tirando tudo de lá. Principalmente depois que o Lucas Freitas foi substituído por lesão pelo Luiz Gustavo. Ele passou a ajudar mais lá atrás. Então, como é que eu descobri? Eu olhei a chuteira amarela dele, que marquei no momento que ele entregou o gol, marquei ali, e depois eu percebi que ele estava fazendo isso. Então, na dúvida, você bate o olho, tá ali meio amarelo, é o cara, meu. É isso. Voleibol, que é um assunto que tem vídeos aqui no canal, né? Que é talvez um dos mais difíceis de identificar que você nunca viu jogar, pela dinâmica do jogo, né? Tem o oposto e o ponteiro atacante. Você tem um ponteiro passador e um ponteiro atacante no voleibol, né? São funções diferentes dentro da mesma posição. Olha só que loucura. O oposto é o principal atacante. Então, muitas vezes, ele tem um biotipo, ele é um pouco mais forte, um pouco mais alto mesmo. Ele está sempre do lado oposto do levantador na quadra. Só que quando a bola sobe, quando a bola vem, esses caras trocam.
Então você precisa ver dentro do jogo quem é a referência da primeira bola, tipo quando a bola vir lisa, inteira para o levantador, que a gente chama de passear. A primeira opção dele normalmente vai ser o oposto, porque é o cara que melhor ataca. Se esse cara tiver marcado, a segunda opção dele é o ponteiro atacante. Um dos dois ponteiros tem um passador que é especialista, ele é melhor passando do que atacando e o outro é melhor atacando do que passando, tá? Não deu. A outra opção é um central. Normalmente são as 3 jogadas ali que cada levantador tem disponível de acordo com a bola que chega para ele, do passe, né, do primeiro passe. Então você tem que ter conhecimento tático do jogo. Como é que eu diferencio um ala de um ala armador? O LeBron James que faz tudo, né? Mas o LeBron James é um cara mais agressivo, ele é mais forte fisicamente, ele ataca mais a cesta. Um ala armador normalmente ele fica posicionado por um chute de fora, ou ele é uma opção de um passe extra. Então você tem que entender do jogo. Entendendo do jogo, aprendendo sobre as movimentações do jogo, você às vezes consegue matar uma identificação sem ver a camisa, sem ver direito um acessório, que às vezes é muito rápido, e sem ver um pouco do biotipo da pessoa. Só pela jogada você mata quem é. Só que você precisa ter um bom conhecimento do jogo. Tá bom? Então, 3 dicas e um bônus para você tentar fazer em casa aí, se você não é profissional ainda. Tenta fazer em casa, usar isso para identificar os jogadores do seu time, de repente assistindo a um jogo aí na televisão, ou mesmo no estádio. Depois você vem aqui me contar. Deixa aí nos comentários se você gostou da dica. Fique sempre ligado aqui, deixa o sininho de notificação do canal. Eu nunca falei isso, hein? Primeira vez. Porque todo dia tem vídeo novo aqui. Lives às quartas-feiras, à tarde, depois os recortes na quinta e na sexta. E todo dia tem um conteúdo novinho em folha para você que gosta de narração, tá bom? Aquele abraço.